Olá, hoje falaremos sobre como lidar com relacionamentos desafiadores. Muito bem, se eu estivesse aqui ao vivo com vocês, eu perguntaria, pediria para vocês, bem desafiador, pediria para que vocês levantassem a mão. Quem é que tem relacionamentos desafiadores no seu dia a dia? Imagino, coloca aqui eu, quem está aqui no Instagram, quem está aqui no YouTube também. Imagino que, vamos dizer que 90% da plateia iria erguer a mão. Talvez fosse melhor eu perguntar quem é que não tem relacionamentos desafiadores, e daí talvez muitas pessoas não colocariam, né, não levantariam a sua mão. Gente, por que esse tema? Porque o que eu tenho percebido ao longo da minha jornada aqui com vocês, das minhas conversas aqui, e eu sempre fico procurando encontrar qual é o ponto, né, que a gente poderia conversar, que traria para vocês, não só mais conhecimento, mas mais conforto ao coração. Já que aqui, dentro dessa estrutura da Casa do Tarô, que em breve vai mudar de nome, vou tirar o do Tarô, vai passar a ser o meu nome, já que eu tomei conta desse espaço aqui. Dentro da estrutura aqui do nosso Instagram, o que eu mais vejo são pessoas sofrendo por se sentirem vazias, perdidas, de alguma forma sem clareza sobre o que querem da vida. E eu comecei a tentar encontrar um ponto em comum do que é que causava isso. Deixa eu desligar esse ring light aqui, que me incomoda super. Ah, esse halo de luz no meu óculos aqui. Então, eu, dentro da minha estrutura aqui, dentro desse Instagram, comecei a me perguntar o que é que tinha em comum entre tantas as pessoas que estão aqui. Eu perguntei o que será que tem em comum em todas elas. Pode parecer muito óbvio, mas não é tão óbvio assim, dizer que todas têm problemas de relacionamento. Por quê? Porque isso é tão habitual para todos nós que a gente acaba colocando num lugar de normalidade. É como se a gente simplesmente aceitasse que existem problemas de relacionamento e que a gente lida com relacionamentos desafiadores, e aquilo virasse algo comum. É tão comum que a gente não olha, é tão comum que a gente não liga, é tão comum que a gente, às vezes, desiste de tentar fazer modificações. Então, eu comecei a juntar todas as queixas de quem estava aqui, quem trazia para mim o preenchimento dos formulários. Nesse momento atual aqui, né, no final de maio de 2024, para quem está assistindo gravado, tá lá o formulário da consultoria gratuita. Então, eu tenho muitas informações que vocês trazem para mim, para dizer o que é que está sendo desafiador na vida de vocês. Gente, 90% é relacionamento. É muito impressionante. O que é impressionante? Vem de um lugar assim. Quem está solteira, às vezes, muitas vezes, terminou um relacionamento, teve uma separação, um divórcio, né? Muito difícil. A maioria das pessoas que estão aqui, coloca aqui para mim, quem está aqui no Instagram, quem está aqui no YouTube, escreve aqui, sou eu essa pessoa. Quem é aqui que está solteira e que está se curando, tentando se curar depois de um término, depois de um divórcio, uma separação desafiadora? Tem muita gente aqui assim. Tenho muitas pessoas, eu aqui, ó, a Elaine. Tenho muitas pessoas que estão aqui, que vivem relacionamentos, mas que têm desafios gigantescos no relacionamento, desafios de comunicação. O meu parceiro está mais distante, o meu parceiro não é mais a mesma coisa, o meu casamento, parece que eu falo sozinha. Problema de relacionamento dentro de uma relação. Existem muitas pessoas aqui
Eu tô trazendo para vocês entenderem por que que eu cheguei nesse tema como algo que vocês vão me ouvir falar muito. Agora eu vou bater nessa tecla, gente. Decidi bater nessa tecla agora. Muitas pessoas com problemas com os pais, problemas com mãe, problemas com pai, problemas que não só lá da infância, tá? Não tô falando de criança interior, tô falando de lidar no dia a dia hoje dessa estruturação. Tenho muitas pessoas aqui que vêm se queixar que tem problemas com os filhos, que não conseguem lidar ou com as crianças ou quando já saíram de casa, adolescentes, adultos, sentem falta, não conseguem lidar com os filhos. E tem uma outra vertente de pessoas que habitam aqui a nossa casa do tarô, né, esse lugar no Instagram, que vem me falar sobre dificuldade no âmbito profissional. Às vezes a gente não se dá conta, mas, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês. Tem muitas pessoas que são autônomas ou que trabalham só aqui com o Instagram ou enfim, outros tipos de trabalho que chegam para mim e falam assim: Dani, eu falo sozinha lá. Tem ninguém assistindo as minhas aulas, não tem ninguém respondendo as minhas caixinhas. E daí parece que eu tô ali doando e não tem ninguém me retornando. O que que é isso, gente? Isso é uma dificuldade no relacionamento, no relacionar-se com as pessoas. Dani, meu chefe, meu Deus, como a gente, né? Ele não consegue me entender, eu não consigo aceitar, ele não consegue me valorizar, meus colegas de trabalho. Gente, vocês estão entendendo que absolutamente tudo ao nosso redor fala sobre relacionamento? A não ser que aqui exista alguém que viva numa caverna fechada, só pedindo iFood e ainda assim vai se relacionar. Nossa, lembrei de um filme, vou contar para vocês. Ainda assim vai se relacionar com uma pessoa que vai entregar no iFood, né? Vocês já assistiram o filme A Baleia? Esse filme é forte, tá? É um filme forte. Eu recomendo esse filme. Fala muito sobre solidão. Só assista se você estiver bem emocionalmente falando. É um filme com o Brendan Fraser. Vocês lembram? Acho que é Brendan Fraser o nome dele. Acho que sim. O cara fez. Eu amava um filme que ele fez quando eu era mais jovem. George, o Rei da Floresta. Lembrei. Era uma comédia sensacional, bem da minha adolescência, da minha infância. E agora ele fez esse filme. Esse filme é sensacional, falando sobre solidão. Por favor, só assista se você estiver bem, porque eu estava bem e eu fiquei extremamente mexida com esse filme, certo? Chama A Baleia, é um filme muito premiado, acho que do ano passado, ano retrasado. Interessante, vamos pegar o filme A Baleia aqui para. Não vou dar spoiler, tá? Mas vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos relacionamentos. No filme A Baleia conta a história de um homem, ele é um professor, e ele é muito inteligente, mas ele vive completamente sozinho e ele é obeso mórbido, então ele não consegue, nem dentro da casa dele, ele tem uma mobilidade habitual normal, ele tem dificuldades para andar dentro da casa dele, e ele é uma pessoa que se fechou para qualquer tipo de relacionamento depois de uma perda. E ele habita com pouquíssimas pessoas, eu acho que ele tem 3 ou 4 pessoas, e o rapaz do iFood, eu falei do iFood, por isso que eu me lembrei, ele convive com pouquíssimas pessoas no dia a dia dele. E mesmo assim, mesmo com poucas pessoas, e mesmo ele tentando se esquivar de ser visto, ele tem que lidar com as pessoas. Alguém aqui já assistiu esse filme? Escreve aqui para mim, eu já vi. Bom, gente, mesmo quem se tenta se isentar, mesmo quem tenta de todas as formas se afastar de qualquer tipo de relacionamento, no dia de hoje isso é absolutamente impossível. Mesmo que você more sozinho, trabalhe de casa, né? Não tem como a gente estruturar uma vida sem se relacionar hoje em dia. Então, como que a gente pode imaginar? É um filme muito profundo, né, Natália? Concordo. Como que a gente pode imaginar uma vida sem se aprimorar dentro das relações? São pouquíssimas as pessoas que simplesmente param um dia e falam: peraí, o que é que está acontecendo dentro dos meus relacionamentos em geral? Gente, eu tô há anos trabalhando com isso.
anos. E eu vou dizer para vocês que eu estou há muito tempo numa busca de encontrar algo que consiga unir todas as queixas e questões, e só agora me caiu a ficha de que isso é sobre relacionamento, afinal a vida é sobre relacionar-se. Olha como é óbvio, porém não visto. Dani, por que esse assunto é óbvio, porém não visto? Você acorda de manhã e você pensa: agora eu preciso levantar, ir ao banheiro, escovar os meus dentes, trocar de roupa para sair? Não, você levanta e faz. Por isso que é tão habitual para nós e a gente acaba sendo displicente com esta questão relacionamentos, porque a gente está imersa nela o tempo inteiro. Então a gente não para compreender como é que a gente só entra numa vibe meio de desespero, né? Tipo assim, nossa, tô vivendo um relacionamento desafiador, seja com o esposo, seja com o pai, seja com o filho, com o colega de trabalho, com as pessoas na internet que não interagem comigo. E eu simplesmente não consigo parar e dar um passinho para trás para analisar de que forma eu vou conseguir fazer aquilo. Dani, por que é tão desafiador se relacionar? Que boa pergunta, né? Eu não sei se eu tenho resposta para isso. Por que é tão desafiador relacionar-se? Eu acredito que é porque cada um de nós é um ser único e tem as suas próprias questões. Mas eu desconfio que é muito difícil para nós, no nosso momento atual de vida, nos relacionarmos, porque a gente não aprendeu a se relacionar. Olha, vocês já pensaram sobre isso? Como assim não aprendi a me relacionar? Me relaciono desde que eu nasci. Mas será que a gente já parou e compreendeu o que é o relacionamento? Eu não quero que essa aula fique muito teórica, mas eu queria trazer para vocês a base de compreensão de que talvez até hoje, nos meus 42 anos de vida, eu nunca tenha parado para olhar e falar assim, gente, deixa eu olhar para como é que eu me relaciono com as pessoas. Pouquíssimas pessoas que estão, ao meu redor, são pessoas que foram ensinadas pelos pais a se relacionar num aspecto não só de: "Ah, eu tenho que ser legal, bacana, né, eu tenho que estar bem entre as pessoas", mas num aspecto mais profundo de compreender como é que é ela dentro das relações. Então, o que eu queria trazer aqui para nós hoje é que, tá, Dani, mas tu tá querendo falar sobre como lidar com relacionamentos desafiadores. Eu quero introduzir a ideia de que os relacionamentos são desafiadores simplesmente porque a gente não sabe lidar conosco. Vocês acharam que eu ia falar com o outro, né? A gente não sabe lidar conosco. Dani, explica melhor. Vamos lá. Gente, existem vários níveis de consciência de muitas pessoas, tá? Não existe um nível certo, um nível errado. Existem diversos níveis de consciência. Existem muitas pessoas, e isso é o nosso habitual, sei lá, 80% das pessoas, talvez aqui dentro desse nosso Insta, esse percentual seja um pouco menor, mas existem, vamos dizer assim, na nossa sociedade, 80% das pessoas que acham que quando enfrentam um relacionamento desafiador, é porque a outra pessoa é uma pessoa difícil. A outra pessoa é muito difícil. Nossa, minha mãe é o terror, minha mãe não me entende, o meu chefe não me dá ouvidos, os meus clientes do Instagram não compreendem o que eu quero falar para eles, o meu marido é uma pessoa complicada, o meu filho não me escuta, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Isso é o nosso normal, ok? Tá tudo bem.
Mas eu tenho que trazer para vocês a consciência, e é o que eu falo muito para as minhas alunas, que é assim, gente, enquanto você coloca toda a culpa, enquanto você colocar tudo na mão do outro, porque o outro é difícil, e eu não estou dizendo que ele não é não, tá? Provavelmente ele é, sim. Provavelmente o marido, o chefe, o filho, o ex-marido, misericórdia, o ex-marido, muitas vezes eles são sim pessoas desafiadoras, muitas vezes. Agora o ponto aqui é, cara, como é que você e eu, como é que nós vamos lidar com relacionamentos desafiadores? Porque assim, quando você entrega para outra pessoa o título de você é muito difícil, você dá para ela o poder de fazer o que ela quiser. Por quê? Porque, cara, ela é muito difícil, então ela tem a legitimidade de fazer o que ela quiser dentro do relacionamento e você vai continuar rotulando ela dessa forma, dessa forma. Só que, como é que você vai lidar com isso? Como é que você, o que que você pode fazer se a pessoa é difícil? Fala aqui para mim, gente, a pessoa é difícil, o que que você pode fazer? Bom, você pode aprender, você pode aprender a lidar com ela, você pode aprender mecanismos para tentar fazer com que aquele relacionamento não seja tão desafiador. Você pode aprender a, sei lá, talvez se calar, falar. Você. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, cara, a pessoa pode ser a pessoa mais difícil do mundo. Mas, se você quer ter um relacionamento com a pessoa mais difícil do mundo, você tem que aprender a lidar com ela. E vou trazer um outro ponto de vista aqui. O que que é o outro ponto de vista? Se você quer ter um relacionamento com pessoas desafiadoras, se você precisa ter um relacionamento com pessoas desafiadoras, enquanto você ficar falando, porque ele não faz isso, porque ela não faz aquilo, porque ele nunca me entende, ele nunca conversa comigo. Enquanto você ficar dando para essa pessoa o poder de controlar esse relacionamento, minha filha, você tá lascada. Sabe por quê? Porque você vai ver o inferno. Mas pensa num lugar infernal, é o que você vai viver no seu dia a dia. Se é que você já não está vivendo aqui. Olha aqui um comentário. Agora estou agindo assim, não discuto mais, me calo e a pessoa reconhece que errou e pede desculpa. Quando erro, também peço desculpa. A gente acha que ficar calado é não colocar. Obrigada, viu? Nuquinha. A gente acha que ficar calado é se omitir, ficar calado é humilhante. Ai, é humilhante ficar calado. Gente, ficar calado em um momento desafiador dentro de qualquer relacionamento é a coisa mais sábia e mais difícil que a gente pode fazer. A coisa mais sábia e mais difícil que a gente pode fazer diante de um relacionamento desafiador é boca fechada. Quem é minha aluna que sabe que eu digo morda a sua língua. Assim, ó. Língua mordida. Quem é minha aluna sabe que eu já arranquei sangue da minha língua. Fato real. Por quê? Porque eu, Daniela, sei que se eu abrir a minha boca no meio de uma discussão, eu vou colocar mais lenha na fogueira. Eu vou fazer, sabe o que? Eu não vou trazer soluções. Quem é que aqui consegue me dizer, em sã consciência, que no meio de um bagulho louco, no meio de uma briga, de uma confusão, você consegue trazer soluções?
Quem é que consegue me dizer que no meio da confusão consegue me trazer soluções discutindo? Pelo amor de Deus, se alguém conseguir isso, me diz aqui que eu quero conversar contigo pessoalmente, porque eu preciso aprender. Gente, no meio da discussão, não tem como trazer soluções. E vocês entendem, e isso é algo muito desafiador, por quê? Porque emocionalmente a gente está completamente mergulhado naquilo. É óbvio que a gente quer brigar. É óbvio, você pode ser a pessoa mais serena do mundo. A outra pessoa tá ali instigando você, falando um monte de asneira que você acha que é asneira e ela não acha. Atenção, por favor, atenção. Vou dar um pulo aqui, vou pegar aqui esse ponto. Você acha que o seu chefe está falando um monte de asneira? Você acha que a sua irmã está falando um monte de asneira? Que a sua mãe, que o seu marido? Pois pense e tenha plena certeza que essa pessoa acha a mesma coisa de você. Como assim? Eu não tô falando asneira. Eu tenho certeza que eu tô certa. Imagina, um absurdo isso que tu tá falando, Dani. Será? Será? Relacionamentos. Duas pessoas, muito mais, né? Mas no meio de uma discussão, uma confusão, numa coisa desafiadora, duas pessoas, dois pensamentos, dois corações, duas criações completamente diferentes, mesmo que vocês sejam irmãos. E aí, a gente não consegue, na hora da confusão, se dar conta de que a outra pessoa também tem a plena certeza de que o que ela está falando é certo. E aí você vai chegar para mim, a Priscila, vai chegar para mim, a Adriana, e vai dizer: eu tenho 100% de certeza que eu tô falando. Eu acredito, super acredito. Mas eu que estou discutindo com vocês também tenho 100% de certeza do que eu estou falando. E agora, o que a gente faz, gente? Muitas vezes a gente não consegue, no meio da confusão, compreender, e isso é uma coisa extremamente importante, que a outra pessoa que está do outro lado também acha que ela está certa. A outra pessoa que está do outro lado também tem plena certeza de que o que ela está falando é a verdade, e é a verdade dela. Então, nossa, Dani, eu tô sofrendo, tô vivendo um relacionamento extremamente desafiador dentro do meu casamento, ou com o meu ex-marido, ou com alguém, de qualquer forma, tá muito desafiador. Ok. Você já parou para pensar como é que aquela outra pessoa está vendo isso? Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão conseguir fazer isso no meio da confusão. Só se você estiver num nível muito apurado de conhecimento interno. Se você tiver um nível muito apurado de conhecimento interno, talvez você consiga fazer isso. De olhar e falar assim: poxa vida, essa pessoa tá ferida. O que ela tá me falando aqui é pura dor. É pura dor. Você consegue fazer isso, tá? Eu, em alguns momentos, já consigo fazer isso. Alguns momentos. Por quê? Porque eu estou adquirindo maestria sobre mim. Opa, vamos de novo. Eu consigo fazer isso porque eu estou adquirindo maestria sobre eu mesma. Como assim, Dani? Mas você está dizendo o quê? Que a relação é com o outro, você adquire maestria sobre você mesmo e aí você consegue entender as coisas? Uhum. Gente, nunca é sobre o outro. Nunca. O outro pode chegar para você, falar que você é chata, feia, boba, que você é uma incompetente, que você é isso, que você é aquilo. Ele pode encher você de desaforo, pode tentar humilhar você de todas as formas, e aquilo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Em que momento que isso vai acontecer na sua vida?
No momento em que você estiver tão forte, tão firme, tão consciente de quem você é, com uma estrutura emocional inabalável, que a pessoa vai te chamar de todos os desaforos do mundo e tudo que você vai escutar é: nossa, dor, 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 dor. Você vai olhar para a pessoa e você vai perceber que tudo que sai da boca dela é dor, 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 dor. E aí, dependendo de quem é a pessoa que está tentando te humilhar, te ofender, pisar em você. Se é uma pessoa próxima, se é um familiar, se é alguém. Em geral, a gente briga, tem essas discussões muito fortes com pessoas que são muito próximas a nós, né? Então, você tem um nível de envolvimento afetivo, você tem um nível de conexão afetiva, amorosa, né? Com essas pessoas. Ah, Dani, mas a pessoa não deveria estar falando isso para mim. Concordo plenamente, concordo plenamente. Porém, ela fala, a gente fala também. Pode ser você que seja a pessoa que vai lá e enche o outro de cobras e lagartos. Se você está com a sua autoestima, a sua firmeza, o seu empoderamento no sentido de força, se você sabe quem você é inabalável. E sabe qual é a vantagem de ser inabalável? Você olha para outra pessoa e você compreende a dor dela. Quando você, não é sempre que a gente consegue, tá, gente? Isso aqui é muito difícil, é muito desafiador e exige um nível de percepção de si mesmo e de valorização de si mesmo muito grande, mas é possível, tá? De dedinho, prometo para vocês que é possível. Depois de treinar, de se conhecer, de se fortalecer, é possível. Você olha para a pessoa e você diz: meu Deus, como essa pessoa deve estar sofrendo para estar falando tudo isso para mim? Como essa pessoa deve estar sofrendo para estar despejando em mim toda essa dor? Como essa pessoa confia em mim para poder estar se vulnerabilizando assim diante dos meus olhos? Vocês acham que a agressão, vocês já pensaram, não estou falando da agressão física, tá? Por favor. Agressões emocionais não são sinal de força, são sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Quando a pessoa chega para você e fala tudo e despeja tudo em cima de você, ela não está sendo forte, gente. Ela está sendo vulnerável, fraca. Porque uma pessoa forte, emocionalmente estável, não despeja em cima de seus amores as suas próprias frustrações. Quando a gente faz isso, nós estamos sendo fracas. Nós estamos sendo desalinhadas com aquilo que provavelmente todo mundo quer ser, que é uma pessoa com estrutura emocional. E a gente acha que é o contrário, né? A gente acha que o poderoso é aquele que vem e fala e grita e agride e nos coloca lá embaixo. Sabe quem é o poderoso? O poderoso é aquele que escuta tudo aquilo e não se deixa abalar. Isso é poder. Isso aqui é força. Então, a partir desse momento, eu convido vocês a mudarem a chavinha dos relacionamentos para serem vocês as pessoas fortes. Não porque vocês têm poder de magoar o outro, porque tem uma coisa importante aqui, gente. Se você é casada, se você tem um relacionamento, você é filha, você é colega, você é amiga, você conhece a outra pessoa. Todo mundo que conhece o outro tem o poder de magoar o outro, porque a gente sabe onde dói. A gente tem clareza de onde é que dói. E isso é um poder.
Todo mundo aqui tem o poder de destruir as pessoas que estão ao nosso redor. Convém? Não, por favor, não faça isso. Mas existe esse poder. Agora, isso é fraqueza para mim. Se você usa as relações afetivas, se você usa o seu conhecimento do outro para destruir o outro, mesmo que em momentos de briga, de tensão, de confusão, se você usa o poder do afeto e das informações privilegiadas que você tem, do conhecer o outro para magoar, machucar, pisar, minha filha, tá na hora de você aprender a se relacionar melhor. E isso é para todos nós fazemos isso. Só que se você está sentada aqui comigo, às 9 horas da manhã, em intervalo de feriadão, ouvindo o que eu tenho para falar aqui, eu tenho certeza de que você é uma pessoa que não quer mais fazer isso. Você é uma pessoa que quer aprender a lidar bem com relacionamentos desafiadores. Então, o meu convite aqui, gente, é para que a gente perceba qual é a parte do relacionamento que a gente torna desafiadora. Por quê? Dani, mas é o outro cara que vem e me provoca. Cara, eu entendo. Tem gente que nasceu para criar confusão. Tem mesmo gente que nasceu para criar confusão. Agora, você está lidando com essa pessoa de alguma forma. A pessoa nasceu para criar confusão. Você não quer ou não pode se afastar dela. Beleza. Você tem duas alternativas. Ou você cria mais confusão ainda e torna a sua vida um inferno. Ou alternativa 2, você aprende a lidar com isso. E lidar com isso não é lidar com a outra pessoa, é lidar com você, é lidar com o que é que a outra pessoa causa em mim. Por que é que quando ele me chama de chata, feia, boba, eu me sinto tão mal? Ah, ele tá me ofendendo, não deveria. Concordo plenamente. Mas é o que tem para hoje, gente. Vai adiantar qualquer coisa a gente ficar se queixando? Vai adiantar qualquer coisa a gente ficar falando, ai, porque meu marido, ai, porque meu chefe, ai, porque meu ex-namorado. Vai adiantar qualquer coisa? Eu sou uma pessoa muito prática, muito prática. Você chega para mim, isso é do masculino, tá? Energia masculina. Chegar para mim e trazer um problema e eu apresentar uma solução é uma energia masculina. E vejam que interessante. Às vezes a gente diz, a mulher tem que ser mais feminina, né? Tem que ser mais vulnerável. Eu concordo muito com isso, tá, gente? Concordo, já falei sobre isso antes. Mas as energias masculina e femininas, elas têm que estar alinhadas. No momento em que eu sou uma mulher prática, que eu consigo resolver problemas, é o meu masculino alinhado, tá? Fecha um parênteses aqui, porque às vezes a gente acha que, é difícil a gente se relacionar, mas a gente tá tão dissoante dessas energias que acabam fazendo mais confusão ainda. Mas isso é um tema para outra aula, né? Vamos voltar aqui. Tudo é sobre nós, nada é sobre o outro. Você pode ter a pessoa mais desafiadora da sua vida na sua frente. Sabe, vou colocar um ponto aqui, ó. Eu acho que um dos relacionamentos mais difíceis, além do casamento, tá? Porque estar casado é realmente desafiador, porque é um nível de intimidade muito grande. Um dos relacionamentos mais difíceis é entre irmãos. Irmãos que têm problemas de relacionamento, gente do céu. Quando eles têm que conviver, meu Deus, o BO é imenso, sabe por quê? Porque vocês foram criados juntos. Ninguém te conhece tão a fundo quanto quem te criou, pai e mãe,
Só que pai e mãe ainda tem aquela prudência de, ai, cara, eu não posso magoar, sabe? Tem aquele cuidado. E irmão, quando dá para ser cruel, misericórdia. Eu, graças a Deus, não tenho problemas com os meus irmãos. Mas eu conheço muitas pessoas que têm. E são coisas que eles te conhecem tão bem, que vão ali naquele pontinho de você que simplesmente vai doer muito se eu tocar aqui. E é isso que a gente faz nas nossas relações. A gente pega o pontinho que mais. Se tu tá muito braba, se a pessoa te espizinhou, se aquela pessoa tá há muito tempo ali e você tá ficando com muita raiva, você fica aqui no pensamento, quem nunca, né? Eu vou falar aquilo ali, que aquilo ali eu sei que a pessoa vai ficar destruída se eu falar. A gente fica aqui, ó, só maquinando o que é que a gente vai falar e gastando energia, perdendo tempo, enviando para a pessoa todo aquele pensamento horroroso que vai atingir ela em cheio. Agora, minha pergunta é a seguinte: o que a gente ganha com isso? O que é que você ganha ao perder o seu tempo e a sua energia maquinando, discutindo na sua cabeça com pessoas que, gente, vem cá, vamos falar sério, a não ser, se você é casada, a não ser que você vai pedir o divórcio, tem um negócio para te falar, se você tem filho, minha filha, esquece, porque o divórcio, você vai se divorciar da pessoa, você vai ter que continuar convivendo com ela numa versão 1000 vezes pior, acredite no que eu tô falando, 1000 vezes pior. Se você está nessa relação que é desafiadora e você não consegue se livrar, se você não consegue sair, se você é obrigado a estar ali, pelo amor de Deus, olhe para dentro e entenda como é que você pode ter um relacionamento melhor com essa pessoa. Porque senão você está fazendo da sua vida um verdadeiro inferno. Não é o outro, é você. Ah, Dani, mas é o outro que fica me espizinhando. Cara, beleza. A outra pessoa é cruel, é terrível, é tenebrosa. Onde é que você está deixando essa pessoa te atingir? Quando a pessoa fala para você que você não é capaz de fazer, você não vai conseguir isso aí não. Onde é que essa pessoa te atinge? Aqui, em você. Ah, você não me dá atenção. Onde é que essa pessoa atinge? Aqui. Gente, relacionamento é desafiador? Super, muito, meu Deus do céu, socorro. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E o lidar com relacionamentos desafiadores não é querer mudar o outro. Olha, esses dias eu estava pensando sobre essa percepção. Será que vamos imaginar que a gente ama muito aquela pessoa? É um filho, é um pai, uma mãe, um marido, um amigo. A gente ama muito aquela pessoa. Você não quer, você só quer ter paz, você só quer ter um relacionamento sereno com aquela pessoa. Só que você quer ter um relacionamento sereno com aquela pessoa se aquela pessoa fizer aquilo do jeito que você quer. Responder aquela resposta com as palavras que você deseja. Tomar as atitudes que você acha que são as melhores. Aí eu vou ter um relacionamento sereno com aquela pessoa quando ela me obedecer. Isso é amor? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Será que é amor quando a gente só ama o outro se ele fizer exatamente aquilo que a gente gostaria que ele fizesse? É como se fosse numa relação, quem é mãe aqui vai me entender. Você só ama o seu filho se ele toma banho direitinho sozinho? Você só ama o seu filho se ele faz as tarefas sem te demandar? Não, gente.
Amor é amor incondicional. Não é um eu amo você se você trouxer flores no Dia dos Namorados. Eu amo você se você me der bom dia todo dia pelo WhatsApp. Eu amo você se você falar que o meu cabelo tá maravilhoso todo dia. Eu amo você se você me der razão. Eu amo você se você obedecer aos meus desmandos. Eu amo você só se você concordar comigo. Isso é amor? Amor a quem? Amor ao outro? Ou amor a você mesma? Que você está querendo que o outro valide? Porque eu faço isso. Eu sou ótima, eu tô certa, a minha forma é a melhor, a minha forma é a única. Você faz o que eu tô falando, porque eu sei, eu tenho razão. Isso é amor? É um dedo na ferida que eu tô colocando aqui, cutucando. Quando a gente ama e a gente se dispõe a amar, não é um e se. Eu não amo você se. Não, cara. Eu amo você apesar de. Apesar dos teus defeitos, apesar de você ser mandão, apesar de você querer as coisas do seu jeito, apesar de você se irritar, apesar de você não levar o lixo lá fora, apesar de você não me obedecer, apesar de você não compreender o que eu estou dizendo, apesar de você não querer conversar, apesar de você não saber conversar, eu amo você. Não é se você aprender a fazer tudo isso. Eu amo você incondicionalmente. Eu gosto de você incondicionalmente, eu sei, eu te compreendo incondicionalmente. Gente, amar e compreender tá num nível tão íntimo, porque as pessoas podem fazer mil coisas com você. As pessoas podem te amar, sim, e ao mesmo tempo te espizinhar a vida. Isso acontece, infelizmente. Agora, se você tem um nível de compreensão, se você tem um nível de maturidade emocional, você vai olhar para aquela pessoa e você vai pensar: cara, eu entendo você. Eu não concordo com você, tá tudo bem, a gente não tem que concordar, tá? Se você não tem que se submeter a nada que vá te denegrir, sabe, te machucar, te magoar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que num nível de maestria e aprimoramento, a gente pode ouvir cobras e lagartos. E se você realmente conhece, se você realmente ama essa pessoa, você vai entender por que ela está fazendo aquilo. E, em geral, 90% dos casos não é sobre você. 90% dos casos você só está sendo uma válvula de escape para problemas alheios, internos e externos, que não tem nada a ver contigo. Tu só deu, entre aspas, o azar de ser a pessoa que essa pessoa mais confia no mundo. E aí é em cima de você. Dani, mas e aí, o que, que eu faço? Fico quieta, calada? Bom, vem cá, vamos lá, tá? Temos algumas coisas para conversar sobre isso. Primeiro ponto. O fato de você compreender, amar a pessoa apesar de, não quer dizer que você possa se colocar numa postura de ser desrespeitada, tá? A outra pessoa não pode te desrespeitar. Se em algum momento você se sente desrespeitada, não discuta. Gente, atenção. Eu tô me sentindo desrespeitada, tu vai ouvir tudo que eu tenho para te dizer agora. Pronto, acabou. Perdeu toda a razão. Você vai se estressar, vai ficar enlouquecida, você vai entrar na vibe de brigar e tal. E aí, minha filha, ladeira abaixo. Você está se sentindo desrespeitada de alguma forma, e eu estou falando isso num nível, gente, isso aqui é uma das coisas mais difíceis que existe pra gente fazer, tá? É muito desafiador. Eu sei que é desafiador. Eu sei, eu entendo, mas eu preciso falar para vocês que essa é uma forma.
Eu tô aqui para mostrar para vocês possibilidades. Dani, você consegue fazer isso 100% do tempo? Meu Deus, quem me dera. Mas, vamos dizer que, sei lá, 30% do tempo eu consigo? Beleza, tá melhor que zero, tá? Então vamos lá. Vou ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi e que eu tento aplicar e que quando eu consigo aplicar, me sinto muito vitoriosa. Tá tudo uma confusão do caramba, e daí a pessoa tá te falando coisas e você tá ficando magoada e aquilo tá aí, de repente a pessoa é desrespeitosa com você. Foi demais, te falou coisas que não tem nada a ver e que você sabe que aquilo ali não, deu, tem um limite, temos que estabelecer nossos limites. Nesse ponto em que a pessoa atinge o seu limite, que você tem que conhecer antes, por favor, naquele ponto em que a pessoa atinge o seu limite, você olha e em vez de você rebater, falar tudo que vem na sua cabeça, você vai olhar e você vai se retirar. Fulano, se tiver assim uma relação de autoridade, vamos dizer que é o teu chefe, tá? E que em algum momento tu te sentiu desrespeitado, um colega de trabalho, olha, ciclana, eu acho que a gente não tem mais o que conversar agora. Isso foi muito desrespeitoso. Tu me dá licença, eu vou me retirar. Quem aqui consegue fazer isso? Olha, dentro do trabalho, até vou te dizer que não é tão difícil assim. Mas exige muito uma postura de firmeza. Tá, Dani, mas e se for o meu chefe, eu vou falar assim com ele? Gata, a pessoa te desrespeitou. Não importa que ela é tua chefe, ela pode ser o papa. Você não vai devolver com desrespeito. Você vai olhar para a pessoa. Gente, isso aqui é firmeza moral. Ninguém consegue combater firmeza moral. Vou mudar a minha forma de expressar. Quando você é muito firme moralmente, a outra pessoa que está cometendo um desrespeito, ela não consegue bancar a tua firmeza moral. Ela não consegue ser pior que aquilo. Se você é muito firme, a pessoa não consegue. É a tua postura. Isso é empoderamento, tá? É a tua postura. Então vamos lá, num cenário em que o seu chefe está sendo desrespeitoso com você, ultrapassou todos os limites. Você, postura moral, você olha e diga: olha, o senhor me desculpe, mas isso foi. Ou você pode pedir desculpa se você quiser. Ou então você pode dizer: olha, isso é desrespeitoso, completamente inadequado. Acho que os limites foram ultrapassados aqui, então eu vou me retirar. Com licença. E faz o movimento de sair. Se a outra pessoa tiver a audácia, difícil, tá? Isso acontecer. Se a outra pessoa disser, fique, eu não te dei liberdade para sair, você, dependendo da situação, pode até ficar, mas lembre-se de uma coisa: você está no seu poder. Não deixe que nada do que essa pessoa fale entre no seu coração. Você pode até ouvir, você pode até estar ali, mas você não vai se abalar, porque aquilo não é verdade. Aquilo não é a sua verdade, não se abale. Não se abale. O ideal é que você se retire nessas horas. Se for impossível se retirar, se blinde. Sabe criança? Criança que fala assim: ah, tô nem escutando, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. É mais ou menos isso. Você fica ali, uma postura, cara, muito Mona Lisa. Você vai irritar muito essa pessoa, tá? Cuidado, atenção. Se for uma pessoa agressiva de correr riscos físicos, mantenha-se afastada. Se você não puder sair, mantenha-se afastada fisicamente. Por quê? Porque isso vai deixar a pessoa muito furiosa. Afaste-se. Não se mantenha nessa situação se você puder. Com licença, você ultrapassou todos os limites. Agora eu vou me afastar, a gente volta a conversar depois. E saia da sala, saia do quarto. Vai para o banheiro tomar um banho.
Não fique ali, porque se você estiver ali, você vai ficar morrendo de vontade de discutir, de falar tudo que está te vindo à cabeça. E esse é o momento que a gente se perde. Porque quando a gente está nervoso, a gente se perde. E aí a gente torna aquele relacionamento ainda mais desafiador. Gente, já tá difícil, você ainda vai botar lenha na fogueira? Quem é que vai se queimar? Olha só a asneira que a gente faz. A gente põe lenha na fogueira e a gente fica grudado na fogueira e aí a gente que se queima. Para lidar com relacionamentos desafiadores, precisamos mudar a nossa postura. Precisamos enfrentar a nossa vontade, vencer a nossa vontade de ficar ali discutindo e falando para a pessoa tudo que ela de fato merecia ouvir. Não vou dizer que ela não merece ouvir, gente, mas a grande questão aqui é o que é que você ganha com isso? A minha resposta é nada. Você não ganha nada com isso. Você só perde. Então, minhas queridas, vocês vão me ouvir falar muito sobre relacionamentos aqui. Conversem comigo sobre isso. Me mandem direct dizendo para mim o que é que vocês estão enfrentando de desafios dentro do seu relacionamento. O meu convite aqui é para que cada vez mais a gente consiga abrir os nossos olhos e perceber que relacionamentos difíceis vão existir para sempre nas nossas vidas. O ponto é como é que você vai lidar com isso a partir de agora. Porque é muito mais fácil a gente botar a culpa no outro. Eu sei que é mais fácil. Só que você colocar a culpa no outro, você também está dando para ele o poder. Você já parou para pensar nisso? Ah, é sempre culpa, sei lá, da minha mãe, porque a minha mãe é desafiadora. Ah, você está entregando para ela o poder de trazer tranquilidade para sua vida, porque quando ela destrambelha, se a culpa é dela, ela destrambelha, ela está com o poder também de fazer o que ela quiser na sua vida. É sempre culpa do meu marido que não sabe conversar. Então, você está entregando o poder total da sua vida, da sua paz para ele. Uma pessoa que claramente está com um problema, porque ninguém briga porque gosta. Ninguém causa confusão porque é gostosinho. Apesar de eu conhecer muitas pessoas que são extremamente barraqueiras. As pessoas que são barraqueiras, elas buscam confusão, porque elas se alimentam da energia da confusão. Vocês sabiam que a gente pode se alimentar dessa energia? A gente se alimenta da energia de várias coisas. Eu sou uma pessoa que me alimento na paz, tento sempre que eu posso me alimentar da serenidade. Mas eu conheço pessoas que se alimentam da confusão, da briga, da guerra. Primeira coisa, se você for uma pessoa que se alimenta da confusão, da briga e da guerra, tá na hora de começar a perceber do que é que você está se nutrindo. Ponto 1. E o quanto você está afastando as pessoas de você. Então, se você é a pessoa desafiadora das relações, e atenção, todos nós somos, tá? Todos nós, em algum nível, somos as pessoas desafiadoras. Lembrem-se do que eu falei lá no início da aula. Você pode ter certeza de que você está falando toda a verdade, mas a pessoa que está discutindo com você vai ter 100% de certeza também. Então, se você acha que o seu relacionamento é desafiador, por culpa do outro, o outro vai achar que o relacionamento de vocês é desafiador por sua culpa. Olha que bagulho louco isso aqui, gente. Como é que a gente sai desse looping? Meu Deus, vamos sair desse looping. Ah, é ter consciência de que você está sempre certa? Claro que não é. Você nunca vai estar 100% certa. Você vai estar 100% certa dentro daquilo que você acha que é certo. Como é que a gente tem bons relacionamentos? Aprendendo a ceder. Aprendendo a compreender. Se eu conheço aquela pessoa, se eu conheço. Eu vou ler um comentário aqui, olha que legal que a Lu colocou. Excelente. Tem um filho desafiador.
Fico na tênue linha entre educar ou bater de frente, um desafio. Olha só, né? E quem é pai e mãe tem mais esse desafio, porque quando a gente está lidando com adultos, no sentido de eu não preciso educar essa pessoa, entre aspas, já vem educada, a gente não sofre esse desafio. Agora, mães que têm que educar filhos desafiadores ficam mesmo nessa tênue linha. Né, Lu? O que é que eu faço? Educo ou bato de frente? Educo ou bato de frente? Bater de frente sempre se houver um objetivo para educar. Vou explicar melhor isso aqui. A gente pode sim bater de frente em algumas situações. Com o filho, com o marido, quando aquilo que você está falando é algo que você não pode abrir mão. É algo inabalável meu, é uma crença não, é um princípio meu, é um valor meu. Eu não posso abrir mão disso. Se eu abrir mão disso, eu vou estar mexendo na minha estrutura interna. Então, isso aqui vale a pena eu bater de frente. Isso aqui eu vou bancar. Não, isso aqui eu não cedo. É o meu princípio básico. Como é que a gente sabe fazer isso? A gente tem que se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe quais são os nossos princípios basilares. Aquilo ali é o meu mínimo, é o meu essencial. Então, por aquilo ali, vale a pena bater de frente, tá, Lu? Me diz aqui se você compreendeu. Por aquilo ali, olha, isso aqui eu preciso te ensinar. Isso aqui é uma lei moral. Isso aqui é algo que é um princípio da nossa família. Isso aqui você precisa aprender para a sua vida, não porque eu quero, mas porque é algo que a vida precisa. Você vai precisar disso na tua estruturação. Vamos bater de frente, vale a pena. Agora, se é algo em que você simplesmente quer porque é do seu jeito, quer porque é do jeito que você acha que é o certo, sabe? Se você está simplesmente batendo de frente para provar que você está certa, ou para que a pessoa te respeite a qualquer custo, bom, aí você tem que ver se vale a pena mesmo cruzar essa tênue linha. Isso aqui é aprender a se relacionar. Fez sentido, Lu? Escreve aqui para mim, se você está aqui ainda. Isso aqui é aprender a se relacionar. Gente, relacionamento é ceder. Porque se você é a pessoa que sempre quer ter razão em 100% do tempo, vou dizer uma coisa para você, você está fadada ou a ter relacionamentos muito desafiadores ou ao fim e ao cabo acabar sozinha. É uma verdade. Por quê? Porque se você não sabe ceder, vai chegar um momento em que ninguém vai querer estar perto de você. Você gostaria de estar perto de uma pessoa que o 100% do tempo ela acha que ela está certa? Provavelmente não, porque é muito desafiador viver desse jeito. Então, não seja essa pessoa. Ah, Dani, como é que eu sei isso? Você precisa se conhecer. Por isso que eu digo, olha que interessante, tá? Olha como eu vou fechar essa aula mostrando para vocês por que é que eu estou fazendo esse movimento. Lembra que eu comecei falando lá no início da aula sobre como todo mundo, eu fui tentando encontrar um ponto em comum em que todo mundo pudesse de alguma forma ser afetado pelo conteúdo que vai ser colocado aqui no Insta a partir de agora? Lembra que eu falei isso? Pois bem, por quê? Porque relacionar-se com as pessoas faz parte de nós num âmbito de nível 2, tipo, segundo degrau. Qual é o primeiro degrau? Para que eu tenha boas relações nos outros níveis, eu preciso. Para que eu tenha boas relações com outras pessoas nos outros níveis diversos de exigência da vida, eu preciso estar bem no degrau 1, comigo, forte, consciente, sabendo quais são os meus limites, sabendo quais são os meus princípios, sabendo aquilo que me abala para eu poder sair, sabendo aquilo em que eu sou forte para eu poder bater e ficar. Se eu não me conhecer,
eu vou passar a vida inteira tendo relacionamentos desafiadores. Por quê? Porque vai mudar a pessoa, atenção solteiras, vai mudar a pessoa e você vai continuar enfrentando os mesmos desafios. E aí você chega aqui para mim, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Dani, eu tô repetindo o ciclo, meu Deus, eu tenho dedo podre, eu só escolho pessoas que têm os mesmos problemas. Por quê, gente? Por quê? Por que é que os ciclos da nossa vida se repetem? Seja nos relacionamentos afetivos, seja no trabalho, seja nos relacionamentos com as pessoas. Por que é que os ciclos se repetem? Qual é o ponto em comum? O ponto em comum não é o outro, ponto em comum somos nós. Os ciclos se repetem porque a gente não aprendeu a lidar com aquilo. A Lu respondeu: sim, valores morais acho importante, coloco na hora. Outras questões deixo para conversar quando o humor está bom, mas não fico batendo boca, coloco a questão e saio para evitar a argumentação. Ó, a Lu aprendeu algo importante na vida dela. Ela bate no que ela precisa, vamos lá. Ela não abre mão do que ela precisa mostrar, princípios morais, coloco na hora. Outras questões deixo para conversar quando o humor tá melhor. Cara, deixa a poeira baixar. Saia do recinto. Não fico batendo boca, coloco a questão e saio para evitar a argumentação. Gente, você não precisa. Não é que eu tenho que falar tudo o que eu quero e sair e não deixar a pessoa responder. Não, cara, você não tem que falar tudo o que você quer. Você tem que falar só o que é preciso. Perfeita, Lu, parabéns. Você está indo muito bem. E é muito difícil chegar nesse nível de consciência, tá? Gente, relacionamentos são desafiadores porque nós somos desafiadores. Enquanto a gente não aprender a ter clareza dos nossos desafios, nós vamos repetir nossos ciclos sempre de idas e vindas. Vai mudar o personagem e você vai estar sempre no mesmo ponto. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a lição que você precisa aprender. Então, a pergunta aqui, para finalizar a nossa aula, é: o que é que eu ainda não aprendi sobre isso, que eu preciso aprender para que isso pare de ser construído na minha vida? O que é que eu ainda não aprendi? Vou dar uma pausinha que o Insta deu. Voltamos. O que é que eu ainda não aprendi sobre mim quando estou num momento como esse que está acontecendo? Que é que eu ainda não aprendi sobre mim para que eu possa modificar isso, para que eu possa construir algo diferente na minha história. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós e sobre o que acontece conosco reagindo ao que o outro nos traz. Minhas queridas, já estouramos o nosso tempo. Espero que tenha feito sentido para vocês, que possa de alguma forma ter aberto algumas janelinhas de pensamento, certo? Podemos continuar nossa conversa aqui pelo Instagram, se vocês quiserem me mandar mensagem. Fiquem bem, fiquem tranquilas, fiquem serenas, lembrando sempre que se a gente está aqui é para aprender. É para aprender. Ninguém nasceu sabendo, gente. Tá bom? Vamos continuar. O pessoal do Insta já veio me despedir. Bom dia para o pessoal do YouTube. Muito bem.